E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje eu vou passar para vocês um script para ajustar a escala de qualquer objeto e principalmente quando você vai fazer a planta baixa para deixar todas as medidas dos ambientes certinhas de acordo com o projeto, independente de qual escala ele foi feito. Então bora pro vídeo. Bom, gente, eu vou deixar os links aqui na descrição, tá? Acessando o link você vai descer aqui. Você pode colocar 0 aqui sempre que tiver o valor 0 no Gumroad. Você digita 0 aqui, adiciona um carrinho e faz o procedimento de compra. Ele vai comprar por um valor de 0 euros aqui no caso, né? Aí você vai baixar esses dois arquivos. Aí com seu 3ds Max aberto, basta clicar, arrastar na tela e soltar cada um dos dois. Feito isso, você vai em Customize, Customize User Interface, Toolbars. Aí você vai encontrar esse 3D RND. Você pode adicionar eles aqui em cima numa barra da sua opção, se você quiser. Ou você vem aqui em Quads, encontra eles aqui também. Aí você pode ver que eu já adicionei eles aqui. No caso, você só iria arrastar e soltar aqui embaixo, tá? Aí você pode mudar a posição dele aqui. Se você clicar e arrastar, você também pode mudar a posição se for do teu interesse. Agora, quando você apertar com o botão direito, vai ter essas duas opções aqui. Rotate Reference, Scale Rotate Reference. No 3ds Max 2025 para cima, você vai clicar, arrastar na tela e soltar os dois scripts. Então você vai em Customize, Menu Editor, você vai vir aqui em Quads, aqui na pesquisa você vai escrever Rotate, você vai ver aqui que tem o 3D underline RND aqui embaixo também. Você vai clicar nesse, arrastar aqui para baixo, de Select Similar, vai clicar no outro, arrasta para baixo, Done, Save. Ele vai pedir para você criar um novo save de User Interface desses menus. Agora, quando você clicar com o botão direito, vai ter aqui as duas opções. Agora você pode clicar no seu arquivo DWG, arrasta para a tela, Import File, pode clicar em qualquer área para ele aplicar o arquivo, Z, Top View, Z de novo. Aí você pode posicionar ele para o centro, ou, no caso, quando você importa um arquivo e ele não está visível, ele fica bem fora da escala ou do centro do seu ponto 0 do 3ds Max. Vamos dizer que eu não estivesse vendo ele. Você pode dar Ctrl A, Z para dar zoom. Aí você vai fazer um grupo nele. Ok. Nesse grupo você vai trazer ele aqui embaixo, tem as informações. Se eu tiver marcado essa opção aqui você não consegue ver. Aí você vai desmarcar ela. Você vai apertar com o botão direito do mouse, nessas setinhas, ele volta para o ponto 0, né? Ele zera a informação aqui no caso, né? Mas no caso, voltar para o ponto 0 é voltar para o centro. Zerar a informação aqui embaixo é voltar para o centro do nosso arquivo 3ds Max. Como eu disse, para agrupar o arquivo, é importante para poder fazer a escala. E na hora que escalar, o arquivo como um todo se ajustar à sua referência. No caso, é importante você ter pelo menos uma medida de referência, seja a espessura de uma parede ou qualquer outra referência de medida. Por exemplo, eu vou colocar que as paredes aqui tem 15 centímetros. Aí você vem aqui e faz uma box, ajusta para as medidas corretas, que seria 15 por 15, eu já vou deixar aqui. Aí você consegue ver que está bem fora as medidas. Para ajustar a escala, você seleciona o objeto, botão direito, você vai vir aqui nas opções, ou aqui em cima, se você arrastou aqui para cima e não colocou no painel. Você vai vir aqui na Scale Rotate Reference. Clica aqui. Aí você vai ativar o Snap, com a tecla S. Aí você vai clicar na sua referência em dois pontos. 1, já vai ficar aqui marcado. 2. Aí você vai vir aqui no seu bloco de referência e você vai clicar. Aqui no canto, 1 e aqui 2. Agora ele pegou aquele pedaço daquela parede e colocou no tamanho da nossa referência, que é 20 centímetros. Aí você pode usar uma box ou um plane para aferir as medidas, ver se estão dentro da escala ou das medidas que você colocou no projeto. Aqui onde está a parede, é claro que vai ficar certinho. Os 15 aqui ó, de largura. Então vai depender, tem, é claro, uma pequena margem na hora de projetar, às vezes, que fica. Então aqui essa distância tem 630 centímetros. E alguns quebradinhos ali, né? Aí vai depender na hora que foi feito o DWG,
Aí vai ter essa pequena margem que às vezes fazendo no DWG, o arquivo fica com essas pequenas diferenças de medida, mas basicamente é você ter uma referência de medida, seja ela qual for, que você consegue fazer esse ajuste na escala do projeto como um todo. Você pode desagrupar o projeto se for o caso agora, você pode separar as partes, deletar o que não é necessário e salvar esse arquivo antes de começar de fato a modelar. E você já salva em sequência uma versão 0.1. Aí você fica com o arquivo na escala correta. Se você precisar voltar por alguma questão, ter esse backup pronto, aí você já tem ele salvo certinho e pronto para usar. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, mais rápido e prático. Se você teve alguma dúvida, tem alguma sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários. Dá o like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.